Amados irmãos, nesta manhã nós vamos estudar a lição de número 38 da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje o nosso assunto continua sendo família cristã. É o nosso tema semestral. Estamos estudando ainda com o pastor Cioli a respeito da família cristã. E o assunto de hoje, da nossa lição, é Família Cristã, Agência de Acolhimento. O texto básico da nossa lição está em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 10. E nós vamos falar sobre acolher para restaurar. 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao versículo 10, nos diz: Quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Vocês receberam e estão firmes. Por meio deste evangelho são salvos, desde que se apeguem à palavra, do contrário, têm crido em vão. Transmiti a vocês o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro, depois aos 11, depois a mais de 500 irmãos. A maioria ainda vive, alguns já dormem. Apareceu a Tiago, aos apóstolos, também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado assim porque persegui a Igreja de Cristo. Mas pela graça de Deus comigo, sou o que sou e trabalhei muito mais que todos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala, a eles a respeito do que tinha transmitido a eles, da verdade do Evangelho que tinha levado aos membros da Igreja de Corinto. Então, o assunto da nossa lição hoje é acolhimento para restauração. Acolher para restaurar. Então, esse trecho da palavra trata exatamente disso. Paulo fala aos Coríntios do propósito inicial do Evangelho de Cristo em nossas vidas. Uma mensagem que precisa ser acolhida no coração do homem para trazer restauração de vida, através da morte e ressurreição do nosso Mestre. Isto quando o homem acolhe verdadeiramente a palavra que regenera o pecador. Como ele mesmo disse, Se você não está embasado na palavra, firme nos mandamentos, então a sua fé é vã. Em vão você tem crido. Aquele que é acolhido por Cristo deve também acolher Cristo em seu coração. Então o apóstolo Paulo também foi acolhido por Jesus no momento da sua chamada para servir. E também posteriormente ele foi acolhido pela Igreja de Cristo, mesmo ele dizendo, mesmo tendo sido antes um ferrenho perseguidor dos cristãos. Então ele fala, pela graça de Jesus, pelo amor de Cristo, que me acolhe como servo, como filho, que me permite servi-lo no ministério, eu tenho feito a obra. Eu tenho sido um dos chamados apóstolos e tenho trabalhado muito mais que eles. Nós sabemos que o trabalho de Paulo foi muito grande, abrangeu muito tempo, ele fundou muitas igrejas, ele trabalhou muito para Cristo. E quase todo o ensino que nós temos hoje foi através dele, O maior volume de ensino na nossa doutrina vem do apóstolo Paulo. Então, intitulado Apóstolo, ele reconhece que é só através da graça de Cristo que o acolheu e o restaurou, transformando a sua vida num grande ministério, Paulo foi um grande ministro, como hoje reconhecemos.
Então, o trabalho que ele fez foi um trabalho que produziu muito fruto para o reino de Deus. E produz todos os dias, porque nós, como igreja, continuamos, né, andando segundo os ensinamentos do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Então, Deus nos acolhe como filhos. É assim que Deus nos acolhe. Jesus nos acolhe como irmãos. Jesus nos acolhe como irmãos. E a igreja nos acolhe como membros de um corpo. Então, nós formamos uma família, um corpo. Nós somos uma igreja, cuja cabeça é Cristo e o corpo é a membresia. Nós somos membros deste corpo. Somos acolhidos, né, pelo Evangelho de Jesus. Então, por que precisamos desse acolhimento? Por que nós necessitamos disso? Porque Deus nos criou para viver em sociedade, convivendo uns com os outros, e não isolados. Ninguém nasceu para ser um eremita, né? Para viver sozinho, no canto, abandonado, isolado da sociedade. Nós não fomos criados para viver assim. Cada um no seu próprio mundo, né? Consigo mesmo. Nós precisamos de conexão um com o outro. Nós necessitamos de convivência. Tanto familiar, quanto social. Nós precisamos de conviver com o outro. Nós temos em nós a necessidade de apoio, de compreensão. Nós temos essa necessidade. Porque em algum momento nós vamos precisar do outro. Há pessoas que pensam que não precisam de ninguém. Não preciso de ninguém. Eu me basto. Mas não é assim, né? Ainda que seja no último suspiro para a cova, ele vai precisar. Alguém vai ter que enterrá-lo. Então nós vamos precisar de alguém em qualquer momento da nossa vida. Ainda que a gente evite necessitar do outro, não tem jeito. Em algum momento eu vou depender do outro. Então, como sempre, o nosso maior exemplo, quem é o nosso maior exemplo de acolhimento, de convivência? Quem é o nosso maior exemplo? É Cristo, é Jesus. Ele nos deixou como lição na sua vida terrena a solidariedade. Jesus viveu em família. Ele viveu entre vários irmãos, com seu pai, com sua mãe, né? Com seus pais no lar e na comunidade com os outros. Jesus não foi um eremita, ele não se isolou. Ele viveu em família, lá com seu papai, sua mamãe, seus irmãos e com toda a comunidade que cercava ele. Nós vemos isso na sua primeira manifestação de bondade e solidariedade, quando se deu a sua primeira manifestação, onde foi? Numa festa de casamento, um evento social, um evento público e um evento familiar. Era um casamento onde estava como convidado. Jesus não era o dono da festa, não. Ele estava lá como um convidado daquela família que, por certo, ele conhecia. Ele devia conhecer ou a família do noivo ou da noiva, ou as duas, porque a comunidade era pequena. Então, a sua ajuda ali, no momento, foi de suma importância. Com o vinho, o essencial da festa. Nós sabemos que as festas naquela época eram regadas a vinho. E duravam uma semana. Então, tinha que ter muito vinho. E provavelmente a família do noivo ou da noiva não teve a sabedoria de medir a quantidade de vinho, o vinho acabou. Mas Jesus estava ali, solidário, benevolente, pronto a ajudar na comunhão daquela família. Jesus estava ali. Isso tudo para nos dar exemplo. Isso não precisava ter sido registrado, ficou registrado para mim entender que eu preciso da convivência social, da convivência na família e da convivência na minha comunidade. Então Jesus foi solidário.
enquanto na terra. Em todos os momentos, com todas as pessoas. E ele continua acolhendo a tantos quantos precisar dele. Ele mesmo afirmou em João, capítulo 6, versículo 37, ele disse assim: todo aquele que vier a mim, eu jamais rejeitarei. É a afirmação do próprio Cristo. Então Jesus Cristo é acolhedor. Por isso nós, como imitadores de Cristo, precisamos crescer nos nossos relacionamentos. As decisões importantes na nossa vida, são tomadas com base no conhecimento dos fatos, mas não é só isso. Também com base no afeto, nas emoções que implicam naquele momento. Nós somos movidos por isso para tomar decisões importantes na nossa vida. Então, para tomar uma decisão em qualquer assunto na vida, vai de algum modo incluir uma outra pessoa. As minhas decisões dependem das outras pessoas. Por isso nós devemos refletir sobre os nossos relacionamentos, pesar sua contribuição, avaliando se é positivo ou negativo, se vai somar ou vai subtrair. As nossas decisões devem ser medidas, somadas, equilibradas. Nossas ações, nosso modo de viver são influenciadas pelos relacionamentos. Nossas escolhas do que realmente é importante para nós, para o próximo, os nossos interesses, os nossos valores. Muitas vezes eles são baseados no que o outro diz, o outro faz, o outro pensa, no que ouvimos, no que vemos. Muitas vezes nós precisamos desses fatores na nossa vida para tomar uma atitude, para agir, nós precisamos. Então as nossas emoções contribuem muito numa escolha. E é por isso que a Bíblia nos adverte a respeito disto. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, de novo o apóstolo Paulo, diz assim, olha, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Nós precisamos ter maturidade para nos relacionar com todo tipo de pessoa, de ambiente, com pensamentos e atitudes adversas, sem, contudo, deixar que isso se torne o nosso padrão de vida. É preciso maturidade, é preciso sabedoria para muitas vezes ouvir, mas não agir conforme, muitas vezes ver, mas não copiar como padrão de vida. Por isso que a Bíblia fala assim, cuidado com as más companhias, elas podem vir a te corromper. Nós somos influenciados em todas as áreas do nosso viver terreno. Há uma diversidade imensa de pensamentos, opiniões nesse mundo, e muito mais hoje. E vamos tomar conhecimento de muitos e nós vamos conviver com essa diversidade imensa de pensamentos. Nós convivemos com isso no nosso dia a dia. De novo, Paulo aos Tessalonicenses 5:21, 1 Tessalonicenses, ele diz assim, olha, ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. É o que a Bíblia me diz. Seja prudente. Você pode examinar todas as coisas. Você deve examinar todas as coisas. Você deve olhar por todos os aspectos. Mas cuidado, escolha o que é bom. Então nós estamos no mundo e a Bíblia não nos proíbe de relacionar com pessoas em geral. Tanto o bom quanto o ruim. Mas o apóstolo Paulo, ele nos adverte. Ele disse assim, olha, tudo que é permitido, tudo permitido,
tudo te é permitido. Você pode fazer qualquer coisa, ir em qualquer lugar, comer o que você quiser, agir da maneira que você quiser. Mas nem tudo te convém, nem tudo vai te edificar. Daí é que nós devemos colocar à prova e escolher o que é bom, reter apenas o que vai edificar tanto a nossa vida quanto a vida do outro. Por tudo isso, nós precisamos crescer nos relacionamentos. Isso implica em ter uma norma de conduta firme, que vai influenciar o outro de forma positiva e não se ajuntar ao outro no deslize dele. De novo, Paulo aos Romanos 12, versículo 2, ele diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, transformem-se pela sua mente renovada. Como é uma mente renovada? Uma mente renovada é aquela mente que busca o conhecimento do Senhor, que é cheia de equidade, cheia de equilíbrio. Uma mente sábia, instruída na palavra, que pode tomar atitudes de maneira sábia. Então, a mente renovada é um pensamento bíblico, a maturidade espiritual capaz de priorizar um padrão de conduta pela obediência ao que diz a palavra de Deus. É isso que Paulo quer dizer. Renova sua mente. Se instrua pela palavra. Se o nosso relacionamento com Deus estiver sólido, o nosso relacionamento com o mundo estará em linha com o que a Bíblia me ensina e eu serei útil ao outro e também à sociedade. Então, cabe a nós, como família cristã, tanto no lar como na comunhão da igreja, uma mudança de mentalidade. Nosso pensamento determina nossas ações. Uma mente guiada pelo padrão bíblico desenvolve relacionamentos saudáveis, tanto no lar, quanto na sociedade e também na igreja. Uma mente renovada nos leva a um relacionamento saudável com Deus. Romanos 12:1 diz assim, olha, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é o seu culto racional. Ou, que é um culto racional, ou um culto que não depende da igreja, da comunhão dos irmãos. É um culto pessoal, no seu dia a dia, no relacionamento constante de você com o Pai, particularmente na intimidade. Este é um culto racional, um culto verdadeiro. Uma vida alinhada com os mandamentos do Senhor. Esse é o nosso culto racional. Então, uma vida equilibrada pelos preceitos de Deus. Assim vai nos guiar ao crescimento nos relacionamentos interpessoais de maneira saudável. Eu vou edificar a minha vida, eu vou edificar a vida do outro com um relacionamento saudável. Nós seremos instrumentos edificadores no mundo para o nosso próximo. Um ponto que a lição cuidou foi sobre a honra ao idoso, o respeito ao idoso. Então, dando honra aos idosos. No contexto da família cristã, compreende-se, dentro do contexto da família cristã, compreende-se que os mais velhos, os mais idosos, viveram muitas experiências e, por certo, preservaram o ensino adquirido através dos anos vividos, da observância dos mandamentos, e por isso eles podem e eles devem passar para a nova geração esse legado espiritual.
e pela importância que o ancião ocupava no tempo do Antigo Testamento, ficou então registrado na lei de Moisés, em Levítico 19:32. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos. Em que sentido? No sentido de respeito à autoridade da pessoa que detém um grande conhecimento considerável e uma idade avançada. Antigamente havia muito respeito quando nós frequentávamos a escola fundamental. No momento em que o professor entrava na classe, os alunos ficavam de pé e em silêncio, até que o professor se assentava na mesa e mandava os alunos se sentarem. Quando o diretor vinha na sala, todos os alunos se levantavam, ficavam ao lado da carteira. Isso era o quê? Respeito, honra àquele que detém um maior conhecimento, um grau de conhecimento maior. Então, isto na Bíblia foi dado como ordem. Quando um ancião estiver perto de você, você se levante. Se levante no sentido de você o respeite, você o honre. Então, a nova geração aprende com a experiência dos mais velhos, tanto com seus acertos, quanto com seus deslizes também. No que eu errei, eu vou dizer para o mais novo ou a mulher mais nova, olha, não faça isso, eu fiz e não deu certo. No que eu acertei, eu falo, olha, você pode ir por este caminho, porque eu usei este caminho e eu fui bem sucedida. Não é mesmo? Então o salmista, ele clama a Deus no Salmo 71, e no versículo 18 ele diz assim, estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Então o que ele queria? O que o salmista almejava? Ele almejava cumprir o mandamento de Deus de ter retido todo o conhecimento e passar para as novas gerações aquele conhecimento de Deus. Assim se preserva a palavra. Assim a palavra foi preservada até os nossos dias. Na época de Moisés, a palavra era apenas falada, não era escrita. Era passada de geração em geração, os costumes, os rituais, era tudo falado. Não havia nada registrado. Naquela época foi que ele mesmo, Moisés, é que registrou os 5 primeiros livros da Bíblia, que são o Pentateuco. Antes não havia. Era passado de pai para filho, filho para neto. E a palavra foi sendo preservada assim até ela chegar nos nossos dias. E agora nós temos ela toda impressa, né? Então assim se preserva a palavra de geração em geração. E esta ainda é uma missão da família cristã. Por quê? Porque a missão que Deus deixa na igreja, a ordem, né, a missão que o Senhor determina na palavra, ela é eterna, porque Deus é eterno e a palavra também é eterna. Então isso não mudou. A família cristã ainda tem este dever. Mas para que este legado chegou até nós, seja transmitido à geração futura, é necessário primeiro ser praticado pelos mais velhos e preservado por eles, para que alcance depois os filhos, netos, toda a sua descendência. E essa palavra tem que se manter pura, verdadeira, sem ser contaminada com heresias, com falsos conceitos, com pensamentos impuros. Tem que ser uma palavra, ela tem que ser passada pura, verdadeira, como ela é. Isso nos nossos dias é um grande desafio. Um grande desafio. Tito, versículo 2, do capítulo 2, ele registrou: de acordo com a sã doutrina, os mais velhos devem ser moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé,
no amor e na perseverança. As mulheres idosas reverentes no viver, não caluniadoras, nem escravas de vícios, capacitadas a ensinar o bem. As mais jovens, isso é o dever do ancião. O que ele aprendeu e praticou durante uma vida inteira, ele vai passar para a nova geração de maneira correta, de maneira pura. Mas se ele também não praticar na sua vida, não viver verdadeiramente os mandamentos e não cumprir a sua missão, ele não vai ter o que passar, porque ele não está preservando a pureza da palavra. E não é por isso também que o ancião é uma pessoa santa, pura, imaculada, justa, perfeita. Não, não é nada disso. A Bíblia fala com o velho, assim como ele fala com o jovem e ela fala com a criança. Há admoestação para mim, para o mais jovem, para a criança, na Bíblia. Por isso que Tito registra lá que os mais velhos, eles têm que ser pessoas moderadas, dignas de respeito. Ele deve ser honrado, mas ele deve também ser digno daquela honra, daquele respeito. Ele tem que ser uma pessoa sensata, ele tem que ser uma pessoa sadia na fé, ele tem que ser uma pessoa que pratica verdadeiramente o amor e persevera no caminho, na palavra. Então é necessário um relacionamento saudável, equilibrado entre as gerações para a preservação da ética cristã na igreja e no lar. O que observamos no mundo hoje e também no seio da igreja é o distanciamento muito grande entre as gerações. A geração antiga fica de um lado, a geração presente fica do outro lado. Há um distanciamento. Isso não deveria acontecer, mas está acontecendo. Então a geração jovem de hoje, ela vive uma realidade muito além da geração passada, tanto pelo desenvolvimento tecnológico, quanto social, quanto cultural. Há um distanciamento enorme entre as gerações. As pessoas mais idosas hoje têm dificuldade de acompanhar a tecnologia e o jovem já é nativo da tecnologia. E isso traz um distanciamento entre as gerações. E como consequência, traz a intolerância de uma geração com a outra, causando estrago nos relacionamentos, no âmbito emocional. Não há mais empatia, nem confiança no ensino do idoso. Não há mais. Os jovens de hoje sabem muito mais do que o idoso, muitas vezes. Então, esse distanciamento traz para o idoso um isolamento social ou até mesmo um isolamento familiar. Por outro lado, os jovens também vivem isolados. Então, são gerações que se isolam na sua realidade. Essa geração presente, ela tem uma tendência a viver no individualismo. Eles estão sempre ocupados, sem tempo para a convivência. E o isolamento marca essa geração. Mas a família cristã tem como dever cultivar entre os seus membros a interação com respeito, com amor, baseado nos princípios bíblicos. Nós sabemos que o pecado gerado no coração do homem afetou o relacionamento do homem com Deus. Quando a serpente enganou a mulher comeu do fruto, deu ao seu marido, que eles se tornaram
maculados pelo pecado. Teve aquela separação, aquele distanciamento, aquele isolamento entre eles e o seu Criador. Então o pecado, ele afetou, ele acabou com o relacionamento saudável, puro, santo entre o homem e Deus. E também maculou o relacionamento entre os homens. Caim e Abel não foram amigos. Caim não quis ser amigo do seu irmão. A harmonia familiar, acabou a harmonia familiar, a convivência normal entre os familiares. O pecado afetou todas essas coisas. Então cabe à família cristã restaurar a comunhão, acolhendo o outro, resgatando o excluído com amor, respeito, criando aproximação entre a geração passada e a geração presente, derrubando as barreiras que impedem um relacionamento de amor, uma convivência saudável, construindo pontes para atravessar as dificuldades entre as gerações, para religar de novo a comunhão, a boa convivência. Então, cabe à família cristã restaurar. Isso é possível ainda, na prática de um cristianismo verdadeiro, sem mistura, sem heresia. Ainda é possível. Compreensão, respeito, amor é uma forma infalível nesse processo de voltar a ter um relacionamento agradável, verdadeiro entre a família, entre os irmãos da igreja, entre o crente e a sociedade. Tudo pode ser restaurado. A fórmula é essa: amor, compreensão, solidariedade. Que o Senhor nos abençoe e nos capacite para fazer esse trabalho tão importante